Kemi. Então vamos nós, saudações fraternas a todos, e vamos começar um novo ano nesse mundo material. E recomeçando no Blossom, nós agradecemos aos espíritos bondosos que sempre nos assistem, agradecemos a vocês a caridade dos ouvidos. E a Kemi, quando nos propôs esse tema, é um tema muito desafiador. E ao pensar nesse tema, eu pensei muito no capítulo 19, no item 11, que fala sobre a fé. E nós vamos falar no item 11 especificamente, a fé, mãe da esperança, da caridade, mas eu recomendo depois vocês lerem na íntegra esse capítulo 19, porque falar de esperança, falar de superação, é falar da fé. E falar da fé é falar do Espiritismo, porque nós vamos raciocinar sobre esse tema. Nós vamos pensar o que move a nossa esperança, o que move a nossa caridade, o que move o nosso desejo de sermos muito melhores do que éramos ontem. E falar desse tema no recomeço das atividades aqui do Blossom é uma bênção, porque nós temos muito tempo agora, até o final do ano, para rever as nossas expectativas diante da vida e perceber como nós vamos caminhar daqui para frente, nesse novo ano que se inicia. Então, eu trouxe hoje uma passagem de Mateus, que está no capítulo 17, versículo 20, que nos fala: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: transporta-te daí para ali, e ele se transportará, e nada vos será impossível. Então, Jesus nos trouxe essa passagem bíblica, muito conhecida por nós, e é através dessa passagem bíblica que nós vamos entender a esperança. Então, eu vou fazer algumas perguntas e aí a nossa alma pode responder, para que a gente comece a raciocinar sobre a esperança. A primeira questão seria: o que é esperança para mim? Quem quiser anotar, porque nós vamos conversar sobre isso ao longo do nosso estudo. O que é a esperança? O que é a superação? E o que o Espiritismo, representa em minha jornada evolutiva? E nesse sentido, nós não vamos responder ainda não. Nesse sentido, nós vamos voltar na materialidade e vamos relembrar pelo dicionário, pelo significado que os homens dão, e não é uma resposta da nossa alma, é o que os homens falam. A esperança significa, pelos dicionários da Terra, uma disposição do espírito. Quando nós esperamos alguma coisa, temos expectativas. Isto é esperança para os homens da terra, é uma confiança. Superar algo, superação, é ultrapassarmos obstáculos, vencermos situações, digamos, mais desafiadoras e conseguirmos alcançar alguma coisa. Temos um alvo, para alcançarmos esse alvo, temos vários desafios, vamos superando os desafios e chegamos ao alvo. E fé? Pelo vocábulo da terra, essa pequena palavrinha fé, nós temos no dicionário o seguinte significado: é um sentimento de quem acredita em determinados princípios ou ideias religiosos. Vejamos só, o dicionário terreno coloca a fé como uma condição de alguém que acredita em um princípio religioso. É importante pensarmos sobre isso, por quê? Porque para cada um de nós a esperança é diferente. Porque somos espíritos imortais com vivências diferentes.
Então, para cada um de nós, se nós formos lá no capítulo 19, no item 11, a fé é a mãe da esperança e da caridade. E nós podemos nos perguntar por quê? Porque quando nós temos a fé, e aqui nós não estamos falando de uma fé cega, quando a nossa fé é uma fé raciocinada, onde nós questionamos tudo aquilo que os aspectos religiosos nos apresentam, tudo aquilo que conhecemos como fenômenos, digamos, mediúnicos na nossa fé espírita, nós usamos a lógica, o discernimento, para caminhar nas trilhas da fé. E esta fé tem uma filha, que é a esperança, e a outra, que é a caridade. Por quê? Porque sem a fé não existe como a esperança nascer. Porque a fé nos move, nos coloca à disposição de termos expectativas em relação a algo ou a determinadas circunstâncias, e esta expectativa, essa confiança é chamada esperança. Olha, nós unindo, a gente está unindo o conceito do dicionário terreno com o entendimento espiritual. E nesse sentido caminha uma outra filha da fé, a caridade. Por quê? A caridade é o ato de benevolência que estendemos em direção ao próximo. A caridade é a bondade, é a lei de amor aplicada. E quando ela é aplicada, ela anda em conformidade, ela anda juntinho, ela anda rente à sua irmã, a esperança. Porque aplicar a lei de amor, aplicar a benevolência é dar esperança a alguém, é acender a chama da esperança. Duas irmãs, onde a mãe, a fé, está ali no alicerce, conduzindo as trilhas da esperança e da caridade. E caminhando para os exemplos mais práticos, vamos observar a nossa jornada agora evolutiva. Vamos observar as situações que nós já passamos e o que nos moveu. Se foi uma fé verdadeira, fortalecida, ou se foi uma fé vacilante, capaz de adormecer, de apagar as nossas esperanças. A fé verdadeira, a fé fortalecida, é a fé que raciocina. É a fé que não teme em questionar. É a fé que observa. É a fé que tem a paciência, a tranquilidade para entender os cenários, perceber os caminhos e mapear as ações, usando um comparativo terreno. E a fé cega é aquela fé que tudo aceita, onde o outro me diz que é assim e eu aceito, onde o outro me fala para trilhar aquele caminho e eu vou, de uma forma entorpecida, sem raciocinar, mas eu sigo. E quando as situações não saem como eu esperava, com a minha esperança ali sendo trabalhada, com a fé cega, eu me sinto o quê? Frustrado. Porque eu não atinjo aquilo que eu almejo, porque estou sendo guiado, conduzido por aquilo que me dizem, e quando eu não tenho expectativas satisfeitas, a esperança trabalhada, eu questiono, eu me frustro, eu rebelo, eu murmuro. Na contramão disso, na contrapartida, quando eu tenho uma fé raciocinada, uma fé ativa, uma fé que questiona e sabe os caminhos que está trilhando, esta fé, como mãe da esperança, cuida bem da esperança. E quando os objetivos são atingidos, esta fé raciocinada nos diz que sim, foram atingidos porque momento oportuno se fez presente em nossas vidas e aquilo se concretizou. E se não se concretiza, entendemos o porquê. Diante das revelações que esta fé raciocinada nos proporciona, os motivos pelo qual aquelas expectativas não foram atingidas. Então, o raciocínio, ele é muito claro, sem viés.
sem subterfúgio. Ninguém conduz a nossa fé. Ela é proveitosa, ela é forte, ela é segura por nós mesmos. E ela é diferente, assim como nós falamos da esperança. A esperança é diferente de cada um de nós para cada um de nós. Temos expectativas, esperanças diferentes. E temos também a fé diferente, porque a fé não é imposta, ela é construída. Já ouviram falar dos testemunhos de fé? Alguns irmãos nossos em outras crenças falam muito sobre isso. E traduzindo para a nossa linguagem mais objetiva, testemunhos de fé são os exemplos de fé, onde nós escutamos os nossos companheiros, percebemos o que lhes acontece e, pelo testemunho, pelo exemplo de conduta, conseguimos entender se aquela fé é uma fé fortalecida ou uma fé mais fragilizada. E ela é construída por todas as superações que nós passamos e vivenciamos. Daí entramos com a superação. A superação nos ajuda a tornar a nossa fé mais robusta e a construí-la gradativamente, com paciência, com calma e com confiança. E podemos nos perguntar agora, uma vez que estamos falando da fé raciocinada e sabemos que o Espiritismo é uma doutrina que nos traz os aspectos religiosos, filosóficos e das ciências científicos, como é que nós usamos esta fé? Ou como é que nós usamos os recursos espirituais para construir, trabalhar em nós melhor as expectativas que nós temos, cuidar melhor dessa esperança e conseguirmos superar os desafios que nos surgem? Esta é uma questão que pode estar perpassando a nossa alma agora, porque intelectualmente nós já sabemos, conhecemos algumas questões do Espiritismo. Mas quando a dor bate à porta de cada um de nós, como é que nós reagimos? E eu não estou falando de uma pequena dor, eu estou falando de uma grande dor, de um grande espinho, como diz Paulo de Tarso, que fica ali entranhado para nos lembrar da misericórdia divina. O Espiritismo, ele nos revela um ponto muito importante que contribui para o fortalecimento da nossa fé. Esse ponto se chama vida futura. O entendimento de que a transitoriedade se encontra na matéria. E diante disso, todo o sofrimento, toda dor, todas as questões desafiadoras que poderiam, por alguns momentos, adormecer ou até massacrar, dilacerar as nossas esperanças, são passageiras. O Espiritismo nos mostra, com a imortalidade da alma, que tudo aquilo de difícil, digamos assim, que assola a nossa alma, irá passar. E diante das esperanças que nós achamos que foram dilaceradas, Emmanuel nos coloca em uma obra chamada Religião dos Espíritos, nós precisamos transformar tudo aquilo que nós julgamos, analisamos como dilaceradores das nossas esperanças em adubo. Adubo que vai fertilizar de novo o terreno fértil do nosso coração, fortalecer a nossa fé e nos ajudar a seguir adiante aguardando uma nova colheita. Olha que consolo! Esse adubo são todas as dificuldades, os desafios, os obstáculos que vão se surgindo, aparecendo em nossa vida. As dores, os reveses, as dificuldades de relacionamento, os espinhos mais tortuosos, os problemas na saúde. E com o entendimento da imortalidade da alma, da vida futura,
da lei de causa e efeito, dos outros aspectos que o Espiritismo já nos revelou, a gente observa aquelas circunstâncias e transforma em adubo, dizendo para o nosso coração que vai passar e que essa terra vai ser fertilizada de novo, com novas sementes, de novas esperanças que irão renascer. E na contrapartida, se nós não entendemos ainda a imortalidade da alma, se nós não entendemos ainda que as penas não são eternas, se a nossa vista se circunscreve apenas à matéria, imagina, meus irmãos e minhas irmãs, quão difícil seria transformar todas as questões difíceis em adubo para o nosso coração. Nós não conseguiríamos, porque não faria sentido usando o nosso raciocínio. Mas pelo testemunho dos Espíritos, pelas revelações que nós temos nas obras sérias, pelos entendimentos que nós já conseguimos alcançar, nós sabemos que tudo passará. E que a esperança não será, entre aspas, dilacerada, destruída por ninguém, porque ela é viva. Ela é viva, ela é perene, ela é permanente. Pode ser que alguma circunstância nos fragilize muito, que o espinho na carne faça doer muito, mas ela está ali. Porque ela é filha da fé, e a nossa fé está ali. Talvez mais fragilizada, mas a fé raciocinada, ela não se deturpa, ela não se anula, ela não se acaba. A fé cega, sim, porque nós não temos entendimento do que acontece. Ela nos é imposta, mas a razão, ela existe para todos nós, que estamos em condição de raciocinar, de pensar. Por isso a fé é permanente. Permanente sendo, suas filhas também permanentes serão. E caminhando nesse sentido, entendendo como é essa fé no Espiritismo, nós relembramos uma outra passagem de Jesus, por Mateus, que está no capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, a fé no Espiritismo é Jesus de novo em nossas vidas, trazendo a esperança de que Ele está aqui, pelas vozes dos céus, pelas palavras dos Espíritos, pelos momentos onde o nosso raciocínio começa a caminhar por estradas mais seguras, pelos momentos onde, escutando uns aos outros, nós nos sentimos mais fortalecidos, pelos momentos onde nós relembramos que o cristão precisa ser o cristão com o Cristo e não sem o Cristo. Emmanuel novamente nos diz no livro da Esperança que o Espiritismo realiza o que Jesus disse do retorno do Consolador prometido. E todas essas revelações nos consolam. E o consolo traz esperança. E o consolo traz esclarecimento. E nós nos perguntamos então, quem é a grande esperança? Quem? Jesus. Quem é o grande consolo? Jesus. E a doutrina espírita traz para nós, como mentor claro e direto da alma, olha como Emmanuel diz, a doutrina espírita é um mentor claro e direto da alma, porque ela fala com a nossa mente, ela nos explica as coisas dos céus, ela nos mostra um novo panorama, um novo horizonte, que os nossos espíritos hoje estão com capacidade, com condição espiritual para entender. Isto não é esperança? Ter o Cristo dentro de nós, nesse diálogo constante e fraterno, em novas revelações, nos dizendo que tudo passará e o que vai permanecer é a nossa própria mudança moral,
as virtudes que vamos construindo. E a grande esperança, sendo Cristo, nos traz uma promessa inquebrantável, voltando a uma obra de Martins Peralva, estudando o Evangelho. Porque o Cristo, sendo a grande esperança, nos remete a uma passagem que todos nós conhecemos, que nesta grande esperança nenhuma ovelha se perderá. Todos iremos voltar para o rebanho. Todos. Aqueles que já estão mais próximos desse rebanho, aqueles que já estão ainda mais distantes, em algum momento todos irão se reunir ao Cordeiro de Deus. Então o Espiritismo nos traz o quê? Um abrir de olhos, um abrir de ouvidos, uma maior sensibilidade, sem figuras de linguagem, sem as parábolas de outrora, sem rituais, com o exercício da razão para entendermos como construir a nossa fé, dando os nossos próprios testemunhos, confiando plenamente na misericórdia divina e entendendo que o seu Filho, o Cordeiro de Deus, está nos arrebanhando, nos dando consolo, nos dando amparo, nos dando assistência quando assim permitirmos. E nesse aspecto, podemos nos perguntar, fazendo uma analogia, temos uma grande terra, que é o nosso coração. Falamos no início. Temos um adubo, que são as situações difíceis que cada um de nós estamos vivenciando e vamos vivenciar. Vamos transformar em adubo. Este adubo vai nos dar esperança de que a terra vai produzir de novo novos frutos, que é a nossa própria transformação moral, que é a nossa própria redenção. Essa esperança de que dias melhores virão, e isso depende de nós, esta esperança vai ao encontro de quem? Do bom uso do nosso livre-arbítrio. Porque quando temos esperança, quando confiamos que as nossas expectativas serão alcançadas dentro do entendimento do Consolador prometido, daquilo que nós entendemos que é bom para a nossa evolução moral, nós vamos usar o nosso livre-arbítrio para o bem e pelo bem. As nossas esperanças, elas vão carrear, elas vão jogar, elas vão levar a nossa conduta, o nosso espírito, a nossa moral para o melhor de nós. Porque nós iremos já saber manejar a forma com que agimos diante da vida. Não vamos dizer, não vamos permitir que ninguém haja por nós, que ninguém faça por nós aquilo que é nossa própria responsabilidade, cuidar da nossa própria evolução espiritual. E direcionando melhor o nosso livre-arbítrio, com o entendimento do Consolador prometido, com as revelações espirituais que já nos são colocadas, com o auxílio de Deus que está por nós, confiando que Ele é Pai, que Ele é Pai, vamos ganhando maior envergadura espiritual. Vamos compreendendo que tudo é possível com Ele. Tudo é possível. E que se ainda as nossas expectativas não são atendidas no tempo que almejamos, na espera que temos, é porque ainda não é momento oportuno. E quando esses planos se concretizarem, é só observarmos a nossa vida daqui ao passado. Tudo aquilo que já conquistamos fora no momento adequado, fora no momento onde o nosso espírito em moral já estava preparado para receber a concretização daquilo que almejávamos. Isto é confiança. Isto é entendermos
que vamos direcionando o nosso livre-arbítrio para o bem e pelo bem, que vamos fazendo a nossa parte naquilo que nos compete, mas que as chamas das nossas esperanças não vão se apagar pelos torvelinhos que surgem ao nosso derredor, porque confiamos em Deus, confiamos na assistência espiritual, raciocinamos e entendemos como é esse caminho. Por quê? Porque outra revelação já fora feita a nós, a reencarnação. E já sabemos, por mais que as lágrimas caiam agora sobre as nossas faces, por mais que os nossos corações se apertem, já sabemos que tudo fora proposto por nós. Que esse planejamento encarnatório foi elaborado por nós. Que as dificuldades que se fazem presentes foram solicitadas por nós, nem mais e nem menos. Então, por quê? Com os nossos lamúrios e murmúrios, permitirmos que nós mesmos, e não o outro, anestesiemos, apaguemos as nossas esperanças. Por quê? E nesse sentido, caminhando para o nosso encerramento, para a gente poder abrir para os momentos das perguntas, nós pensamos muito em um outro aspecto, a vontade. Eu sempre me lembro desse capítulo que está em Pensamento e Vida. Devo ter falado dele para vocês em outras ocasiões, porque a vontade é um ponto muito importante para que possamos direcionar as nossas condutas, para que possamos alimentar, digamos assim, os filhos da fé, que é a esperança e a caridade, para que possamos superar as adversidades que se fazem presente. É como se fosse, em uma comparação novamente terrena, o leite. A vontade é o leite que nós vamos dar para as filhas da fé. Esse leite precisa ser dado fazendo um trocadilho com vontade, com boa vontade. Esse leite alimenta a esperança. Com vontade, as nossas esperanças se tornam mais fortalecidas, porque elas se tornam mais ativas. Não é uma esperança passiva. Por isso que no início eu trouxe o significado de esperança pelo Dicionário da Terra. Não é uma esperança que eu aguardo, não. É uma esperança que eu faço alguma coisa para que isso aconteça, se a vontade do Pai assim o permitir. Ajuda-te que o céu te ajudará. A vontade é o alimento para a esperança. A vontade é o alimento para a caridade. Sem vontade não há esperança, porque não fazemos nada para alimentá-la. Sem vontade não há nem lei de amor, porque ficamos inertes em nós mesmos e sequer estendemos a mão no exercício da caridade. Sem vontade, os filhos da fé não sobrevivem. E dar esperança a alguém, uma vez que é uma virtude ativa, é uma condição, é um atributo da nossa alma. Porque às vezes aquele companheiro tem a sua esperança adormecida por N motivos, talvez por ignorância espiritual, talvez porque caminhou por longo tempo na fé cega, talvez porque se sentiu muito dilacerado por determinada tempestade. Mas aquela esperança existe, está ali em potencial. E muitas vezes, quando damos o pão, alimentamos a esperança de que um alimento está ali para acolher o estômago vazio. Quando damos uma palavra fraterna, acordamos a esperança desse irmão ou dessa irmã, no entendimento de que não está solitário e que existe um Pai misericordioso que ampara, que cuida, uma palavra amiga que aquece aquele coração desvalido. A esperança, ela pode ser acordada por cada um de nós, mas ela é mantida pela vontade daquele companheiro em seguir confiante na bondade do Pai e nos desígnios dele. Acendemos novamente uma pequena luz da esperança que já existira.
E quem mantém essa luz fortalecida é aquele que recebera de nós o combustível, por assim dizer, para ser acesa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos agora para as questões, que a gente vai ter muitos assuntos ainda, né, Kelly? E se tiver mais dúvidas, a gente vai falando daqui a pouquinho. Eu já vi que Obrigada, tem Carol. pessoas chegando. Obrigada eu, Akemi. Obrigada, excelente reflexão. Se vocês tiverem perguntas, por favor, vocês podem abrir o microfone, né, para falar, tá? Alguém gostaria de fazer um comentário ou então fazer alguma pergunta, aproveitem, a Carol está disponível. Se não tiver, então a gente Eu pode tenho uma perguntar. pergunta, Kemi. Oi, por favor, querida. Oi, Carol, tudo bem? Saudade de você, viu? Saudades, minha querida. Uma perguntinha assim. Aí você falou ali da vontade, né? Como que a gente age quando a gente tem vontade de ajudar a todos e a gente ajuda a todos, mas quando essa vontade é para a gente mesmo, a gente não consegue. A vontade não aparece, a vontade desaparece. Excelente lembrança. A Kemi, a Kemi me fez lembrar com esse tema, Lene, do amor, da lei de amor também, que eu não mencionei no início. Sabe por quê, Lene? Lembrei de novo agora. Porque amar o próximo como a si mesmo. Então, o primeiro ato de amor tem que ser conosco, mas sem o entendimento do egoísmo. É querer que a nossa vida seja melhor para a nossa transformação. E muitas vezes a gente gasta uma energia, eu falo muito isso nos estudos da família, principalmente em família, meus amigos, cuidando do quadro do outro, do quadro encarnatório. A gente analisa, a gente fala, a gente ora, a gente, nossa, gasta aquela energia, e isso é muito importante, as intervenções que a gente faz. Mas a gente precisa lembrar, principalmente as mãezinhas, né? Muito abnegadas, que nós temos um planejamento também próprio. E é como a máscara de oxigênio. Como é que nós vamos estar num voo com uma turbulência e aí pedem para a gente colocar a máscara e a gente coloca primeiro no quem está do nosso lado. Primeiro tem que ser em mim, né? Para eu poder conseguir ajudá-lo. Então, a vontade, Lene, precisa muito estar junto do entendimento de que temos um planejamento encarnatório, de que temos uma lei de amor a ser aplicada em nossa vida. E se nós cuidarmos bem da nossa parte física, que eu chamo de máquina, se a gente cuidar bem da nossa parte espiritual, atrelada à nossa mente, se a gente sentir essa disposição, melhor estaremos para cuidar daqueles que estão ao nosso lado. Não é algo separado. Primeiro eu cuido de mim, depois eu cuido do outro. A gente não vai parar para pensar sobre isso. É algo que vai acontecer meio que simultaneamente, principalmente se temos ao nosso lado filhos, companheiros, companheiras que precisam muito de nós por algum motivo. Mas nós temos que lembrar, se não cuidarmos do nosso planejamento, se não ganharmos essa robustez, evoluindo, dando os nossos próprios testemunhos, que é o exemplo moral, como é que nós vamos fazer com eles? Então, acender a vontade em nós, somente nós podemos fazer. Por mais que a gente espere que o outro nos auxilie, né? Como falamos lá, temos o Espiritismo, o Consolador prometido, temos Jesus, dizendo: Vinde a mim. Mas ele está pedindo para a gente ir a ele. Ir a ele é termos boa vontade para conosco. Ir a ele é transformar a nossa moral. Ir a ele é sermos caridosos conosco, é nos amar. Ir a ele é arrancar dentro de nós essas sombras difíceis que estagnam a nossa caminhada. E esse amor é o amor que ele ensinou, não é o amor que nos leva ao egocentrismo, ao egoísmo, a sermos centrados em nós e esquecermos que existe um mundo ao nosso redor. É muito sutil, é muito sutil o amor que o Cristo ensinou e nós caímos nesse processo do amor egoísta. E nós sabemos exatamente quando a gente vai para um lado, vai para o outro. Quando precisamos ser abnegados, nos sacrificar
E quando esta abnegação, esse sacrifício já não é abnegação, já está lesando a nossa integridade física, mental. Então, cada um de nós vamos ali caminhando por estradas frágeis e nos perguntando até que ponto eu já estou pronta para ajudar ou estou só ajudando e não me ajudando? Não sei se eu consegui te responder, Lene, mas o raciocínio é por aí. Sim, sim, obrigada. Obrigada, Lene. Alguém mais gostaria de fazer perguntas? Senão eu faço por aqui. Tem uma aqui. Como ter esperança onde há desentendimentos e brigas constantes entre os familiares, mesmo compreendendo que ali estão reunidos os inimigos do passado? Eu fiz uma pergunta para mim mesmo quando eu estava estudando aqui para esse momento, a Kimi. Até coloquei aqui e apareceu essa pergunta agora. O que acontece quando eu vivencio desafios profundos? O que eu espero do outro? Eu espero que o outro esteja sempre em alinhamento com os meus interesses, com os meus pontos de vistas e etc, etc. E quando eu sou ferido nisso, em duas chagas, no orgulho e no egoísmo, eu fico muito chateado e aí eu perco as esperanças. Se a minha resposta for sim para isso, a minha esperança ou a minha expectativa, o meu esperar, é que o outro corresponda às minhas expectativas, assim como eu planejei, eu moldei, como se eu fosse, entre aspas, um Deus daquela própria pessoa. Vejamos como é sofrido isso. É um controle que a gente quer exercer sobre um planejamento do outro, um jeito de ser do outro que não funciona no processo de resgates, de reajustes morais. Agora, é natural que eu me chateie, que eu fique, né, entristecido com algumas circunstâncias, mas existe um filho que eu não posso alimentar, que é o filho do orgulho, que está na obra O Espírito da Verdade, que é o melindre. O melindre é o filho do orgulho. E aí eu vou falar num outro leitinho. Se eu der um leite para ele chamado vaidade, vai acontecer isso que a Kemi colocou nessa questão. Não consigo me reajustar com ninguém, passo mais uma encarnação blasfemando daqueles que estão ao mesmo lado que eu e entendendo que estão porque eu pedi e não vou zerar, digamos, a conta. Agora, se o meu entendimento é que são difíceis e que eu também sou um ser difícil, e que eu não posso alimentar em mim o filho do orgulho, o melindre, que eu tenho que deixar essa vaidade enlouquecida, esse egoísmo ali adormecido, ou até longe de mim, ou mais distante, eu consigo trabalhar melhor a esperança. Porque eu não vou esperar o outro melhorar. Eu vou fazer a minha melhoria e vou confiar em Deus. Há situações que eu não consigo modificar. Perceberam, né, a diferença? É isso. Obrigada. Alguém gostaria de fazer pergunta? Abrir o microfone? Senão a gente faz por aqui. Ninguém? Tem aqui. O Tiago escreve: a esperança muitas vezes chega anexada ao nosso ego. Muitas vezes as nossas expectativas não carregam uma visão panorâmica para um benefício coletivo. E aí, a Fernanda: Carol, vou fazer uma cirurgia espiritual sexta-feira e disseram que tudo depende da fé e do merecimento. Mas, e se tiver fé, mas não tiver o merecimento, o que adianta? O que adianta ter fé? Eu sei que esse pensamento é ignorância minha, claro, mas eu estou pensando muito para achar esta fé e estar preparada para a minha cirurgia sexta-feira. Você quer fazer algum comentário com relação a do Tiago e da Fernanda, por favor? Sim. Tiago, eu me lembrei de uma passagem de Emmanuel que nos diz assim, acho que está na obra Religião dos Espíritos, que nos diz que como é que nós medimos o nosso progresso? Vou dizer de uma forma mais objetiva.
quando nós começamos a nos preocupar mais com os interesses gerais, coletivos, do que os nossos próprios interesses. Então, esse é como se fosse um medidor, né? Você tem razão no que você colocou. Quando somos mais centrados em nós mesmos, egocêntricos, né? Nós vislumbramos um horizonte muito pequeno. Nós vamos até ali ao ponto que os nossos interesses são satisfeitos. E quando eles não são, nos chateamos. E aí vira um círculo vicioso. E a nossa vida fica centrada nesse raciocínio: interesses pessoais satisfeitos, não satisfeitos, fiquei frustrada. Vou correr atrás para satisfazer, aumentando o egoísmo. E aí eu vou nesse ciclo vicioso. Quando eu começo a entender que os interesses coletivos, que a obra do Pai é muito maior do que os meus próprios interesses particulares, e eu caminho naturalmente para esse lado, mesmo que eu seja um ser que ainda se preocupe comigo, que ainda tenha os meus próprios interesses a serem satisfeitos, o meu olhar se torna mais para o coletivo. E aí eu começo a caminhar para um sentimento chamado solidariedade, para uma virtude chamada fraternidade. E aí eu vou me despojando desse ser egocêntrico. Isso demora, é gradativo, mas é a nossa meta. Quando se fala qual o objetivo da nossa reencarnação no livro dos Espíritos, e aí passamos por provações, expiações, conforme eles nos respondem, é para melhorarmos esta condição, aprendermos a pensar no coletivo. O que é pensar no coletivo? É pensar na lei de amor. Simples assim. Então, se nós olharmos uns para os outros aqui e a gente for perceber aqueles que caminham já naturalmente para o interesse coletivo, naturalmente, não significa que não tenham interesses próprios, já estão um degrauzinho a mais. Aqueles mais centrados nos particulares, que alimentam o filho do orgulho melindre, que se chateiam quando não são correspondidos, já caminham mais distantes. Eu não sei se eu consegui clarear a luz da doutrina, Tiago. Se não, você pode fazer uma outra pergunta no chat aí. Eu vou para a Fernanda, viu, Akemi? Depois, se o Tiago tiver mais alguma dúvida. Claro, obrigada. Fernanda. Fernanda, primeiro ponto. Não sinta certo ou errado. Não existe isso na doutrina espírita. Eu vou apenas mudar uma palavra que você usou, que é o merecimento. Por quê? Em um mundo de provas e expiações, nós estamos numa transição já da regeneração, nós somos todos carentes da misericórdia divina. Porque quando falamos merecimento, às vezes as pessoas até usam esse vocábulo de uma forma simples e até mesmo sem entender o significado, é como se nós tivéssemos com a conta no banco positiva, né? E aí a gente está merecendo muita coisa do plano maior. E a nossa conta no banco ainda, ela é uma conta devedora. Então Deus tem para conosco misericórdia. E a misericórdia acontece. E aí eu vou lembrar de uma obra, Fernanda, que vocês devem ter estudado já, de André Luiz, que é o Obreiros da Vida Eterna, que tinha uma situação, para a gente entender o que que é isso, onde uma senhora já ia passar pelo processo da desencarnação, que estava bem de idade, enfim, ela era dona de um orfanato. E aí a filha dela estava grávida, né? E ela tinha um netinho do coração, que muito a amava. E esse netinho orou, porque não queria que a vovó partisse. E aí a espiritualidade amiga deu um jeito, a vovó não partiu. No nosso entendimento, nós poderíamos falar merecimento. Mas os mentores falaram para André Luiz que não era merecimento. Olha como Deus age. Aquela senhora tinha uma filha que estava grávida. Se ela desencarnasse, passasse pela desencarnação naquele momento, a filha ia se abalar muito, ia perder o bebê. E aquele bebezinho ia ser a companheira afetiva daquele neto do coração, que teria para a coletividade, olha aí, Tiago, para toda a coletividade, um papel muito importante na sua mediunidade, que era a divulgação do evangelho. Então, ela não podia ter aquele processo de perder o bebê, a filha dela, tinha que permanecer uma gravidez, deixar a senhora ali na matéria por mais 8 meses, depois ela partiu. Não foi merecimento dela, foi misericórdia para algo muito maior, que era o trabalho para o pai, o coletivo. Assim somos nós, Fernanda.
Quando eles falam na fé, eles estão dizendo para a gente o seguinte: estarmos receptivos. Tem uma passagem num livro que se chama Luz Imperecível, que diz que existia uma multidão de pessoas que precisavam da cura. E sabe o que eles fizeram? Tinha 2 discípulos. Eles olharam para eles, eu vou pegar na íntegra, e olhou para eles, recebendo deles alguma coisa. Quando você olha para um tratamento espiritual, quando você olha para um objetivo maior, um desejo que você tem, não é um olhar com o olhar espiritual daqui da matéria, é o desejo, mas do entendimento de que vai acontecer se você estiver pronta para a sua melhoria moral. Porque às vezes a gente tem um diagnóstico e a gente passa por vários tratamentos espirituais e aquilo continua. Testemunho de quem vos fala. E aquilo continua e está tudo bem, porque a gente precisa ter aquele diagnóstico na carne, como espinho, para nos lembrar do que é misericórdia divina. Mas a gente reage diferente. E quando Jesus fala esperando receber alguma coisa, ele está dizendo para a gente: não perde o foco, não perde o alvo. Vai, raciocina sobre a tua fé, pede o que você quer, olha para frente e espera alguma coisa. E sabe o que significa alguma coisa? Alguma coisinha. É a libertação, mesmo que o meu exame vai continuar dizendo que eu tenho X. É a minha alma tranquila e confiante, mesmo que as perturbações continuem lá fora. É não perder a esperança de que o Pai é misericordioso. Então é isso. A medicina terrena, não sei se temos médicos aqui hoje, estão aprendendo a caminhar, onde as mãos deles não conseguem tocar. Mas para eles é difícil, porque eles precisam comprovar. E as comprovações acontecem como? Com os nossos testemunhos. Quando a gente tem alguma questão difícil e a gente diz a misericórdia divina agiu. E a gente compreende que nós estamos na prorrogação. Prorrogação. Segundo tempo do jogo, Deus permitiu. E não sabemos quanto tempo, mas é para alguma coisa maior e não é para a gente. É lindo isso, é a misericórdia divina. Então, não sei se eu te ajudei, Fernanda, né? Se não, a gente Ajudou faz. muito. Obrigada. Obrigada, Carol. Alguém mais gostaria de abrir o microfone para falar? Senão a gente faz a nossa última pergunta daqui. Tem alguém? Não? Então vamos lá. A gente sabe que tem vários fatores que ocorrem a desesperança. Você poderia mencionar um dos seus fatores onde ocorre essa desesperança? A falta da esperança? Isso, falta da esperança. A falta da esperança, o primeiro fator, Akemi, está muito ligado à fé cega. Nós temos heranças de uma fé cega. O que eu falo que é fé cega? É aquela fé que eu vou sentar aqui no meu quarto de oração, como eu estava dizendo no início, e vou pedir para Deus: Deus, me cura. Deus, tira o fulano do meu caminho. Deus, me dá um emprego. E eu fico ali pronta, né, na inércia, esperando, acredito muito em Deus, mas eu fico ali. Então, quando não acontece o que eu espero, eu fico chateada. É como a criança que pede um brinquedo para o pai e aquele brinquedo não é adequado para a idade dela ainda, e o pai diz não e ela se rebela, ela dá birra, e aí cada um de nós vai reagir de uma forma, porque a nossa esperança, ela deixou de existir para aquela circunstância. Então, o primeiro ponto é isso. O segundo ponto é quando eu não tenho nenhuma fé. Eu estou mais ligada à vida material. E aí eu pergunto para nós: imagina se nós não entendêssemos que Deus existe e um tsunami, uma coisa muito difícil nos assolasse, como é que seria? Eu acho que a gente conhece companheiros assim. Eu conheço companheiros assim, que eu me questionei o quão triste deve ser. E a gente não vai violar a intimidade desses irmãos, falando de fé porque eles não entendem a fé, alimentando a esperança que eles não sabem de onde surge essa esperança. E certa feita eu escutei de um irmão assim: orem por nós, porque vocês têm um grande trunfo. Eu falei: trunfo?
Olha o trunfo, é Deus. Aí eu brinquei e falei assim, que bom, então esse trunfo é bom, a gente ora. E aí com os nossos testemunhos, com as situações que a ciência chama de milagre, né? Só Deus, só um milagre. A gente prova que milagre não existe e que a misericórdia atua se nós já estivermos prontos para nos libertar daquilo que nos cega, da lepra que assola o corpo, do corpo deformado que já está aqui. É como aquela passagem, lembra do homem paralítico, que os amigos levaram ele e desceram pelo teto? É um exemplo típico, não houve milagre ali. Simplesmente a esperança daquele homem existia, os amigos intercederam com força, suspenderam, depois abaixaram ali o leito dele para chegar a Jesus, e ele já tinha preparado o seu momento de libertação, já tinha extinguido o processo de corpo com lesões. E ele estava receptivo. Então foi ele, Jesus, com seu magnetismo e a misericórdia de Deus, disse sim, porque ele estava pronto. Então, a falta de esperança caminha por essas trilhas, Akemi. Fantástico, Carol. Muitíssimo obrigada, viu? Nossa gratidão aqui. E aí, nós pedimos então as suas considerações finais e encerrar com uma prece, que nós já estamos no horário, né? Agradecendo aí as perguntas, né? Feitas aí no chat. E obrigada a eles pela prece inicial. Então, Carol, contigo, fazendo as considerações finais, por favor. Bom, as minhas considerações finais são duas. A gente não fala da gente, né? Eu nunca falo de mim nos estudos e não falo. Mas eu posso dar um testemunho breve para vocês, né? Eu sou um testemunho de que a medicina já tinha fechado os livros, que eu teria, acho que, 10 anos de vida, e eu disse respeitosamente para o meu médico: diga tudo o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer, porque a medicina terrena, ela precisa ser respeitada. E no paralelo, ele disse para mim: então continue fazendo tudo que eu sei que você faz, que são as orações e radiações à distância. E foi um casamento, digamos assim, perfeito, né? Então, até hoje já se passaram, estou na prorrogação, 12 anos. Mas isso não me assustou, né? Por quê? Porque eu esperei um milagre? Não. Porque eu olhei para aquilo que eu trouxe para vocês aqui, eu trouxe 3 perguntinhas. E me perguntei: o que que eu espero? O que que eu vislumbro? Como eu vou usar o meu livre-arbítrio agora? Porque teve vários pormenores nessa situação de mudança total de vida. E aí o meu espírito respondeu para mim mesma, né? As estradas que eu deveria trilhar. E eu me tornei receptiva. E existiram várias situações e vão existir várias situações de espinho na minha carne. Espinhos na família, espinhos na vida material, espinhos talvez na saúde, que seja. Mas o que eu vislumbro, e eu gostaria muito de, assim, trazer meu coração para vocês e pedir para que vocês vislumbrem isso, é a misericórdia divina. É entendermos que estarmos receptivos é deixarmos a espiritualidade trabalhar, é respeitarmos a ciência da terra e olhar para o nosso espírito e perguntar por que que esse espinho está aqui? Por que que eu digo o que que eu preciso melhorar? Não é saber os motivos que me levou a tal ou qual situação, porque eu tenho o véu do esquecimento. É fazer com que a minha esperança me torne agente da minha própria vida. A minha esperança vai me tornar agente da minha própria libertação e receptiva ao trabalho que os espíritos fazem comigo, com vocês, com todos nós. Então é isso. É fácil? Não. Tem momentos que a gente se chateia? Sim. Tem momentos que a gente questiona? Sim. Mas se nós já entendemos que tudo é passageiro e que a alma é imortal, e eu digo muito que a doutrina que a gente tem, com todo o seu cabedal de seriedade, existe, como diz os médicos da Terra, continuem com a esperança e fazendo o que vocês estão fazendo. Porque eles não conseguem pesquisar e comprovar. Mas a gente dá o testemunho. Então é isso, meus queridos. Que Jesus nos abençoe.
Então, vamos para a nossa prece, né, Kenny? Então, hoje nós vamos orar juntos. Eu vou pedir para todos vocês ficarem com um sentimento de gratidão. Todos nós lembrando Jesus, lembrando que o Rabi da Galileia desceu para nós numa manjedoura tão simples, padeceu nos braços de uma cruz. E com esse sentimento de gratidão, vamos até Ele nesta oração, porque Ele nos chama. E assim, Jesus, caminhamos em Sua direção, todos nós, e entregamos em Suas mãos amorosas as nossas dúvidas, as nossas inseguranças, inquietações. Entregamos o nosso coração, as esperanças que temos, aquelas que ainda estão adormecidas ou dilaceradas. Entregamos tudo em Suas mãos, Jesus, tudo. E a Ti confiamos, a intercessão necessária para as nossas vidas. E lhe pedimos, Jesus, lhe pedimos que nos dê força, que nos dê a coragem, que nos ajude a mantermos os nossos espíritos confiantes para caminharmos em todos os enfrentamentos necessários. Te pedimos, Jesus, que desça dos céus as inspirações salutares, o reconforto para as nossas almas ainda flageladas e que nos permita, como o dia que vai acontecer, a mantermos a esperança e confiarmos que a bondade suprema sempre vem depois de um dia talvez tumultuoso ou de uma noite mais escura. Obrigada, Jesus, por tanto fazer por nós. Obrigada aos Espíritos bondosos que incansavelmente falam aos nossos corações. Obrigada, Senhor, pela nossa vida, pelas cruzes que ainda estamos carregando, pelos espinhos que ainda estão na carne, porque sabemos que o Senhor é o nosso remédio salutar e confiamos em Ti. Graças a Deus, Senhor, agradecemos a todos, que assim seja.